Olá, está começando mais um Sou Social aqui pela X-Play TV. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Você sabe, você pode contar aqui com os nossos conteúdos que inspiram e trazem grandes cases aqui da Serra Gaúcha. Hoje vamos falar sobre Sicredi Pioneira RS e o case social. Claro, aqui com a presença do presidente, o Thiago Schmidt, que traz hoje também a nossa querida Luciane Modena, que já é bem conhecida também aqui da galera da X-Play TV, para falar do lado social, das ações que a Sicredi Pioneira, enquanto cooperativa, faz com as comunidades que está inserida. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar de social. Sempre que a gente fala de cooperativismo, vai falar de social. As pessoas reconhecem muito como símbolo do cooperativismo os dois pinheiros, né? E os dois pinheiros significam a dimensão econômica e a dimensão social do negócio cooperativo, que já tem essa base desde 1844, quando nasce da Inglaterra. Então, obrigado pela baita oportunidade, que a gente possa aí atingir mais pessoas para que possam elevar sua consciência em relação ao cooperativismo. Bacana demais. Lu, também seja muito bem-vinda. Eu estava falando nos bastidores, né? Eu sempre, quando tenho oportunidade da gente trazer jornalistas, colegas, para também ajudarem a conversar um pouquinho mais sobre esses temas, é muito importante. Então, hoje tu também é a nossa convidada especial. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu vim aqui também para ouvir o Thiago, né? Porque ele tem muita experiência e sempre que eu participo dos eventos, fazendo as coberturas, a gente fica emocionado com as coisas que ele diz nos discursos. Então, tenho certeza que a gente vai ouvir muita coisa boa. Que maravilha. Para a gente situar quem está nos assistindo, conta um pouquinho da tua história com o Sicredi. Primeiro, da onde que tu vem, qual que é a tua origem? Então, sou natural de Estância Velha, aqui no Rio Grande do Sul, na região do Vale dos Sinos, né? Mas toda a minha criação, toda a formação foi em Novo Hamburgo, tanto escolar, faculdade, como também trabalho. E hoje moro em Dois Irmãos, mas a base de trabalho é Nova Petrópolis, onde fica a sede da Sicredi Pioneira, fundada em 1902, é a cooperativa de crédito mais antiga de toda a América Latina e também instituição financeira privada em funcionamento mais antiga de todo o Brasil. A relação com a cooperativa inicia lá pelos anos de 2004, 2005, de uma maneira engraçada, até meio curiosa, porque ela foi um pouco forçada. Eu não queria, foi o meu pai que forçou. Olha que interessante. Porque para mim era mais um banco, era mais uma instituição financeira. Uhum. E eu argumentava com meu pai que eu já tinha um banco para realizar meus negócios. E foi quando eu fui trabalhar com ele na empresa da família, né? E ele disse, tu vai trabalhar comigo, tu vai trabalhar com o meu dinheiro. Se tu quer trabalhar com o meu dinheiro, vai ser no Sicredi. Então eu não tô mais te pedindo. Como um bom alemão, foi uma ordem, né? Que legal. E eu fui, então, abri a minha conta no Sicredi, comecei a movimentar com o olhar de mais uma instituição financeira. Mas o relacionamento, a forma como a gente é tratado pelos colaboradores do Sicredi, já trazia um sentimento diferente em relação ao que era o Sicredi. E para mim a ficha caiu numa assembleia, quando eu conheci um ex-presidente da cooperativa, o Ed Speer, sobre todos os argumentos que ele trazia para as pessoas movimentar com a cooperativa. E isso para mim fez muito sentido, conectou demais. Pela visão do desenvolvimento local, o recurso da região fica na região, é reinvestido na região. Os valores da autoajuda e da ajuda mútua, né? Tu é sócio de um empreendimento coletivo e conforme os outros se desenvolvem e crescem, tu vem junto. Vem junto. Essa visão mais holística, assim, da nossa participação como membro de um coletivo, de uma comunidade, de uma sociedade. Tu lembra o ano? Isso foi no ano de 2006, 2005, 2006. Uhum. E ali, então, eu me conectei demais com o cooperativismo como usuário, como cooperado, né? Comecei a trazer muitos amigos para dentro da cooperativa. 3, 4 anos depois eu fui convidado para ser coordenador de núcleo, que é um papel em que o associado fica mais perto da gestão da cooperativa, dentro do princípio da gestão democrática, né? Uhum. Conheci depois o presidente Márcio Porte, já havia trocado presidente. Fui estudar cooperativismo, fui fazer pós-graduação em cooperativismo, muito por amor, sabe? Por acreditar mesmo no modelo do cooperativismo. E em 2014 eu fui convidado, então, para ingressar no Conselho de Administração e desde 2017, finalzinho de 2017, início de 2018, como
presidente do conselho de administração. Que legal essa trajetória. E o cooperativismo te mordeu mesmo, foi um imã. Depois que o pai deu o empurrão, é claro, né? Aconteceu de uma forma natural. E como que hoje você também busca dar esse exemplo para quem está começando no cooperativismo, incentivar também a novos entrantes? A gente trabalha muito a questão da ampliação de consciência. Quanto mais as pessoas conhecerem o cooperativismo, e esse é o nosso grande desafio, porque nós estamos falando de um modelo de organização que gera impactos econômicos e sociais, que tem uma legislação distinta, que tem um regime tributário distinto, e nós temos esse desafio, né? Eu passei pela faculdade de administração e não estudei cooperativismo, embora seja um modelo de organização diferente das outras empresas. Certo. Muitos amigos advogados que fizeram o direito sem estudar, por exemplo, a Lei Geral do Cooperativismo, que é de 1971, tem mais de 50 anos, né? Sim. E hoje existem várias leis complementares do cooperativismo, resoluções, ou seja, o judiciário ainda, tanto o judiciário quanto os advogados, todos esses atores do direito ainda conhecem pouco o cooperativismo. A própria sociedade... Existem dados estatísticos comprovados, importantíssimos, de que onde existe uma cooperativa do ramo crédito, a renda per capita ela é quase 6% maior do que a média nacional, o empreendedorismo é 15% maior, a geração formal de emprego é 6,2% maior. Aonde existe cooperativa no Brasil, todas as 1.000 primeiras cidades com cooperativas estão entre os maiores 1.000 IDHs. As 1.000 cidades menos desenvolvidas do Brasil não têm cooperativa. Então, assim, o cooperativismo ele é um modelo de geração e distribuição de renda muito mais equilibrado, que acaba gerando impacto não só no econômico, mas também na vida das pessoas, daquele social que a gente acredita que é de transformação, que é de inclusão, de cada vez mais pessoas sentindo-se aptas a fazer parte da sociedade, seja com alguma vocação que ela tenha, com algum talento, com qualquer coisa que tenha a ver com o social nesse sentido. Nunca vai existir o econômico pleno se o social não estiver bem resolvido. Então, é isso que a gente busca trabalhar cada vez mais com as pessoas, né? Que bacana, gera um ciclo de sustentabilidade, isso que a gente percebe, ainda mais com esses dados que são tão impactantes, impressionantes, né, Lu, quando a gente vê essas cidades que muitas vezes a gente tem a possibilidade de visitar, que não tem um sistema de cooperativa, como você falou, as que tem, são as 1.000 mais tem e as 1.000 menos não tem, ou seja, a gente consegue perceber essa distância. Dentro dessa questão do social, qual que é o ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, de trabalhar esse social dentro das comunidades? Porque toda comunidade precisa, né, ter esse contato, ter essa geração de engajamento social. Como que o Sicredi desenvolve esse lado? Acho importante a questão ainda do desconhecimento do cooperativismo, e daí é legal que a Lu está aqui com a gente, acho que representando um papel que as pessoas que trabalham na mídia têm muito importante, né? Uhum. De diminuir esse desconhecimento, né? Tu falou sobre o ciclo de sustentabilidade. Adorei a tua expressão. Nesse sentido, eu não tinha ouvido ainda. No cooperativismo, a gente chama de ciclo virtuoso do cooperativismo, que é quando tudo funciona e funciona bem. Sim. Mas tem o outro lado, né? Quando as coisas dão erradas, que é o ciclo vicioso. E isso acaba virando notícia. Sim. Que é quando uma cooperativa passa por dificuldade, ela entra em liquidação, deixa associados pendurados. O impacto negativo que uma cooperativa, quando vai mal, gera é muito grande. E isso acaba virando notícia. Então, por vezes, essa é a única visão que a sociedade tem das cooperativas. Porque são as raras vezes que as cooperativas ganham mídia. Uhum. E não tem nenhum problema em noticiar disso. Acho que a gente tem que noticiar isso. Então, uma cooperativa de produção passa por uma dificuldade e ela vai quebrar. Ok, quebrou, é o fato jornalístico, mas no rodapé poderia ter ali também que hoje um segmento destaque da nossa economia, que é o agro, 50% de todo o PIB agro passa por dentro de uma cooperativa de produção. Olha a relevância que o setor do cooperativismo tem nesse sentido. E isso a sociedade deveria entender e compreender mais também. Em relação à atuação do Sicredi nas comunidades, não existe uma medida certa, porque depende muito de conhecer as comunidades e qual é a necessidade de cada uma. Por vezes,
o que se precisa em alguma comunidade é uma mesa, ou é uma porta para uma sala. Ou é uma lâmpada, porque às vezes não existe o básico para que aquele grupo possa se reunir e desempenhar alguma atividade. Em outras comunidades em que esse mínimo já está normalizado, a gente consegue fazer outras ações no sentido de geração de biocombustível dentro das escolas com os resíduos orgânicos que os alunos trazem, que os pais separam em casa, e tem todo o envolvimento das famílias da escola, e esse combustível gerado, esse gás, vai produzir a merenda escolar naquela... Ao nível de envolvimento de tantas pessoas para tantas questões do meio ambiente, de energia, de educação financeira, tudo num único projeto. E o cooperativismo tem essa veia de envolver as pessoas, de engajar essas pessoas? Se não for assim, não tem a ver com o cooperativismo, né? O cooperativismo nasce na Inglaterra no modelo que a gente conhece hoje em Rochdale, em 1844. Um grupo de tecelões, de 28 tecelões, fundam uma cooperativa de consumo. E na época, eles já organizam dentro da cooperativa um grupo de apoio ao alcoolismo, ao tratamento do alcoolismo, que era talvez uma das grandes chagas na época, né? E às vezes a gente não entende alguns fatos históricos, mas vamos imaginar quais eram as condições sanitárias em 1844 no planeta, naquela época, né? Quantas pessoas tinham acesso à água potável ou de qualidade, e a água acabava sendo um canal transmissor de doenças muito grande. Então as pessoas, até por uma questão de saúde, era chá, café ou bebida alcoólica. Sim. Que não trazia riscos à saúde, mas trazia outros riscos à saúde. Então a cooperativa ela já nasce com essa pretensão de resolver uma chaga social que era o alcoolismo, e já nasce dentro dela também com uma biblioteca, porque entendia que não adiantava só se desenvolver economicamente sem que as pessoas ampliassem os seus conhecimentos, né? Então, desde a primeira cooperativa, todas já vêm muito forte nesse viés de atuarem em algum sentido transformando as comunidades. Inclusive, é um princípio do cooperativismo o interesse pelas comunidades. E não existe cooperativa rica numa sociedade pobre. Então, o papel da cooperativa é gerar a prosperidade dos seus membros. E isso se faz por meio da participação, por meio da educação, por meio da relação com a comunidade. Certo. Uma coisa interessante também que poucas pessoas sabem é a questão do cooperativismo ter nascido no Brasil, aqui na nossa região, né? Lá na linha Imperial, em Nova Petrópolis. Então, quando a gente fala Sicredi pioneira porque justamente foi a primeira, né? Não é por acaso. Não é por acaso. Então, ela vem com aquilo que foi fundado pelo padre suíço Theodor Amstad, que acho que eu pronunciei certinho agora. Nossa, muito bem. Eu nem vou tentar. É porque eu falava Amstad, né? Mas é Amstad. É uma pronúncia específica, Foi bem. E nós recentemente inauguramos lá, fizemos a divulgação, né? No caso eu, por meio da agência da Adri Silva, mas quem fez foi a Sicredi. Alô, Adri Silva. E Beijão, galera, um beijo para todo mundo. Representa aqui a Adri Silva, né? Fizemos a inauguração do memorial, que é um espaço onde as pessoas podem conhecer essa história a fundo. Então, lá tem desde a réplica do navio que trouxe o padre, que trouxe a ideia do cooperativismo para o Brasil, que foi de onde se desenvolveu a Sicredi pioneira e toda a cooperativa que nós temos hoje no país todo. E lá é possível viver essa experiência, né? Então, é um memorial que está muito bonito. É bom de visitar, é um bom passeio, um passeio legal para fazer com a família. E está disponível lá na linha Imperial, em Nova Petrópolis. Quem quiser, já fazendo divulgação, porque jornalista tem que divulgar, Isso aí. Ainda mais coisa boa, né? Isso, é só pesquisar lá. A Caixa Rural, que nós temos a Casa Cooperativa que funciona lá, o prédio da Caixa Rural, e só pesquisar pelo Memorial Amstad, né, que agora AMSTAD, para ficar bem claro, lá tem os ingressos também para quem quiser conhecer. E aí vai conhecer essa história desde o início, né, que às vezes a gente não conhece a fundo o cooperativismo e mal sabe que ele nasceu aqui no Brasil. E a gente tem que ter esse orgulho, né?
E quando nós falamos padre, inconscientemente ou de forma natural nas pessoas vem o pensamento do católico, né? Do catolicismo. E fazendo um gancho na tua última pergunta, até que ponto envolve as pessoas, ele era um padre, mas ele era muito amigo do pastor. Então a cooperativa nasce da união de católicos e luteranos. Olha que interessante. Isso é um fato histórico que algumas pessoas que nos acompanham agora de mais idade vão lembrar como é que eram as relações entre as religiões 30, 40 anos atrás. Sim. Imagina 120, 130, 140 anos atrás. Então a cooperativa nasce da união de católicos e luteranos e numa região, num ponto geográfico interessante, que é justamente a linha imperial, que é essa convergência entre a cultura germânica e a cultura italiana, né? Então, a cooperativa nasce constituída por germânicos, não eram só alemães, tem austríacos, tchecos, os boêmios, né? Mas o primeiro depósito realizado pela comunidade católica de Faria Lemos, que hoje é Santa Lúcia do Piauí. Olha só. Então é uma cooperativa fundada por germânicos, católicos e luteranos, e o primeiro depósito é feito pelos italianos da região. E isso mostra muito aquilo que a gente acredita no cooperativismo e que o padre Armstrong, que hoje é patrono do cooperativismo brasileiro, existem perto de 18 milhões de brasileiros sócios a uma cooperativa, nas quase 6 mil cooperativas, e o patrono de todo o cooperativismo é o Theodor Amstutz, e ele sempre trazia a lógica do cooperar naquilo que temos em comum, deixando as diferenças de lado. E ele tinha uma visão social muito aguçada, muito ampliada, muito correta do que era a atuação do social. E ele sempre lutava pelo desenvolvimento econômico. E ele dizia também que o desenvolvimento econômico só vem com a elevação cultural e educacional. Olha só. Sem isso não existe desenvolvimento econômico pleno. Existe enriquecimento de alguns, mas não é o que a gente mais espera. A gente espera que todos tenham um desenvolvimento econômico pleno, mas para isso acontecer e a gente ter um ótimo IDH, um ótimo IDEB, ótimos índices de tudo que a gente quer para o nosso país, vai ser necessária a elevação cultural e social de muitas pessoas. Não, esse ponto ele é excelente e muito interessante para exemplificar que isso está no DNA da região. Diferente de... é a história da região. É a história da região. Então, diferente... a minha família é de origem italiana, germânica. Não, eles aprenderam a trabalhar em conjunto. E tem a Sicredi para contar essa história. Opa, tá aqui. É um registro vivo, né, da questão. Porque imagina, a gente sempre traz, né, quando há a oportunidade de falar da imigração italiana, a imigração germânica para cá, as adversidades que eles encontraram aqui. Inclusive, eles encontraram um povo gaúcho aqui que era um povo bastante bruto ainda, não era um povo como eles tinham na Europa. Então, eles tiveram também que se adaptar ao território, mas também se adaptar enquanto comunidades. E olha que interessante, nasce o cooperativismo. E a partir desse nascimento do cooperativismo, como que ele se mantém ao passar do tempo? Porque as coisas também foram evoluindo, as comunidades foram crescendo, o próprio Brasil foi crescendo. Como é que ele se expande para os outros lugares? Acho que adaptabilidade e evolução é uma palavra constante do cooperativismo. E tem a ver com a história da nossa região, que é riquíssima no passado, mas no passado distante, mas que no passado recente nós perdemos algumas características comportamentais, entre elas a união. Eu acho que ela já foi bem maior no passado, e isso é muito forte no cooperativismo. Existe uma teoria no cooperativismo de que é nos momentos de crise que ele cresce, que ele se desenvolve, que ele fortalece. Não distante disso, a gente teve uma pandemia pouco tempo atrás que comprovou isso também, né? Que foi naquele momento de angústia, de sofrimento, de dúvida do que vai acontecer com a nossa sociedade agora, que as pessoas voltaram a ter um olhar, por exemplo, de doação de alimentos ou de agasalhos, que estava meio esquecido, porque a gente estava muito autoconfiante, né? Eu quero fazer alguma coisa, eu pego o meu carro, eu vou ali, eu faço. Essa autonomia, essa autoconfiança descalibrada das pessoas em excesso, ela era perigosa. E isso afasta as pessoas. E ela cria um ambiente que não é adequado para o associativismo, para o cooperativismo e para o desenvolvimento coletivo, né? Então a pandemia mostrou isso para nós.
E mais recentemente a gente percebe a sociedade aqui de Caxias do Sul ou da região, a própria Serra, a região das Hortênsias, para evoluir no turismo, o quanto eles tiveram que ter um olhar de novo mais coletivo e regional, o quanto a indústria de Caxias que sofreu nos últimos anos para voltar a crescer e ser valorizada e reconhecida e de impacto como ela realmente é, ela teve que se unir e trabalhar em frentes de inovação, por exemplo. Então, isso tudo são demonstrações do quanto é nos momentos de crise que as pessoas se reúnem. E não foi diferente com a cooperativa, porque se nós pararmos para pensar, a Sicredi pioneira com 120 anos, nós tivemos a pandemia agora em 2020 e 2021, mas também houve uma gripe espanhola em 19, e a cooperativa já tinha 20 anos de idade quase, né? Olha só. Então já tinha passado por uma pandemia, pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, por vários planos econômicos, por vários períodos de recessão, ou de inflação alta, ou de juros altos, ou de maior inadimplência, menor inadimplência, trocas de moedas. E para nós é muito forte a questão de que a cooperativa, ela passou por todos esses períodos pelo fato de nunca ter se afastado do seu propósito maior, de por que ela surgiu. Ela nasce para reunir pessoas que tinham, por vezes, capital, mas não tinham condições de trabalho. E outras pessoas que tinham a necessidade do trabalho e não tinham capital. Então, o que adiantava um grupo de pessoas ter dinheiro no meio da pobreza? Então, a cooperativa nasce para aproximar capital e trabalho. E com essa aproximação de capital e trabalho, começa a gerar desenvolvimento econômico na região, uma prosperidade na região, e a região como um todo cresce. Mas é essa a lógica da autoajuda, que hoje todo mundo chama de crowdfunding, né? Que agora é um termo novo. Tem um termo novo. Mas isso nasceu com a cooperativa 120 anos atrás. É assim que a bancarização do interior do estado começa. Porque as instituições financeiras haviam somente na capital, em Porto Alegre, ou Rio Grande e Pelotas. Eram distante dos povos que vieram colonizar o interior do Rio Grande do Sul. Vê? Mais uma vez, no momento de crise, as pessoas se unem. Esse sentimento dos nossos avós, bisavós, eu percebo cada vez mais próximo. Ainda distante do que era, mas cada vez mais próximo do que era. Acho que essas gerações novas estão enxergando que não adianta isoladamente tu ter prosperidade num local que tem muitas dificuldades ou questões que precisam ser resolvidas. Então a gente tem essa esperança de uma geração cada vez mais consciente do seu papel como cidadão e vendo o associativismo, cooperativismo, os hubs de inovação, as associações comerciais, os grupos de apoio, quanto mais organizada socialmente for as nossas comunidades, maior a elevação cultural e social a gente vai ter também. E hoje qual que é a capilaridade da Sicredi? Ela está presente em quantas comunidades? Chuta aí. Não, sem chute, dá para acertar. Dá para acertar na veia. A Sicredi pioneira, ela está presente em 21 municípios, com 49 agências. E muito em breve a gente vai estar inaugurando a nossa 50ª no bairro Feitoria, em São Leopoldo, que vai ser um conceito completamente diferente, porque é um bairro de periferia, né? É um bairro isolado do centro da cidade, mas com quase 70 mil habitantes, e que a gente quer levar muito da inovação social, do empreendedorismo, para essa comunidade da educação financeira. Então a gente enxerga um impacto social muito grande nessa comunidade e que ali possa ser um laboratório e trazer muito aprendizado para que a gente replique esse modelo para outros bairros da nossa região e certamente Caxias do Sul está nesse radar. Mas a Sicredi Pioneira é uma das 100 cooperativas que constitui o sistema Sicredi. O Sicredi ele é hoje um sistema de cooperativas presente em todo o país, nos 26 estados mais Distrito Federal. São quase 7 milhões de sócios, de pessoas que fazem as suas movimentações financeiras pelo Sicredi. E cada região tem uma cooperativa. Aqui no lado de Caxias, em Flores da Cunha, já faz parte a Sicredi Serrana, que é uma co-irmã nossa, né, que tem a sede em Carlos Barbosa. Se a gente vai para a região de Porto Alegre, tem a União Metropolitana. Então, cada região tem uma cooperativa e é aí que entra a participação das pessoas, porque a gestão é local. O conselho de administração é alguém da região, os coordenadores de núcleo, a diretoria, os colaboradores, toda a atuação é local, mas a presença é nacional.
Então, a grandeza do Sicredi está na soma dessas 100 cooperativas, cada um realizando o trabalho na sua região. Ao todo, nós já somos mais de 2.500 agências espalhadas pelo Brasil. Em pouco mais de 250 municípios, nós somos a única instituição financeira presente. Uau. Falando em capilaridade e em locais que normalmente uma instituição financeira não se faria presente, mas justamente para levar toda essa entrega de produtos financeiros e não financeiros que o Sicredi se preocupa bastante. E na nossa região são 5 municípios sem nenhuma instituição financeira além do Sicredi. Então, e uma participação aí de 94, 95, 96% das pessoas desses municípios são sócios do Sicredi e movimentam com o Sicredi. Já falando um pouquinho da experiência de ser um dos cooperativos, cooperativistas, qual que é o termo correto? Cooperados, depende o que tu quer, porque cada um tem um conceito diferente. Eu, por exemplo, enquanto eu tenho uma empresa, eu quero ser um cooperado, então, da Sicredi, é isso, né? Isso aí. Então, enquanto cooperado, qual que é a experiência que a Sicredi entrega para esse cooperado? Por que a Sicredi é diferente de outras cooperativas? Porque agora a gente falou de cooperativismo e a gente está funilando no trabalho que a Sicredi faz, que é uma excelente capilaridade e deixou muito claro que não interessa para os bancos tradicionais estarem também inseridos da forma que eles estão, porque eles têm um outro negócio. O cooperativismo tem um negócio mais local, mais voltado com o dia a dia, com as comunidades. Então, como que é a experiência do cooperado, da pessoa que integra essa cooperativa? Uhum. A gente trabalha muito na questão de proposta de valor, que é entregar o propósito da cooperativa. Eu acredito muito que talvez o nosso maior programa social seja crédito. Uhum. Tem a ver com o core do negócio, né? Tem a ver com é um produto financeiro. Mas a gente olha crédito como um meio de desenvolver a comunidade e que vai gerar um resultado, e o resultado como meio de entregar o nosso propósito de construir comunidades melhores e não como objetivo final. Uhum. Uma cooperativa, vamos para o princípio, né? O cooperativismo, ele é muito além do cooperar ou da cooperação, né? É quando a gente pega o ato de cooperar, de trabalhar em conjunto e coloca princípios e valores. Se a gente parar para pensar, o crime organizado também coopera. O crime organizado também coopera. Interessante ponto de vista. É um ato de cooperar para fazer algo. Para fazer algo. Agora, se é ético, se não é ético, se vai gerar impacto positivo ou negativo, são outros 500. Sim. Quando a gente pega princípios e valores de respeito, equidade, diversidade, de honestidade, de gestão democrática, de educação, de interesse pela comunidade, de intercooperação, de participação econômica, e coloca dentro do ato de cooperar, nós temos o cooperativismo. E dentro das cooperativas, nós temos os cooperados e os cooperativistas. Os usuários, que são sócios da cooperativa e que muitas vezes têm ali na cooperativa a movimentação de seus produtos e serviços financeiros, ok? E aqueles que acabam buscando cada vez mais conhecimento, entendendo a doutrina cooperativa e sendo promotores também dessa doutrina cooperativa. A cooperativa entende que todos nós precisamos de produtos e serviços financeiros. Uhum. A questão é por que não fazer isso de um jeito mais colaborativo e gerando impacto positivo na região que a gente mora, né? Essa talvez seja, no meu entendimento, a maior entrega da cooperativa, dentro da lógica da ajuda mútua e da autoajuda. Mas também a gente acredita muito na proposta de valor, que é o produto certo, na hora certa, para o associado certo e no canal que ele desejar. Então nós valorizamos muito o relacionamento, porque nós somos uma sociedade de pessoas e não de capital. Uhum. Não interessa quanto dinheiro a pessoa tem dentro da cooperativa e quanto ela movimenta, porque todos os sócios são importantes na cooperativa. Cada um vai preferir um modelo de atendimento diferente. É óbvio que a cooperativa avança e investe muito em tecnologia. Hoje o nosso aplicativo mobile está classificado entre as melhores soluções de mobile entre todas as instituições financeiras. Então a gente não perde em nada nesse quesito, mas nós olhamos para o mobile como o canal digital como algo que resolve o transacional. O pagamento, sim, transferência, depósito, essas questões mais básicas. É ferramenta. É uma ferramenta. É ferramenta. Agora, quando uma pessoa tem uma empresa
e quer expandir o seu negócio e precisa, sei lá, comprar um caminhão ou construir um depósito, ou quando uma pessoa, depois de passar por um processo de educação financeira que a cooperativa investe bastante, e ela começa a se tornar um poupador com reservas, porque até então todos eram sonhadores. Um dia eu quero guardar o que sobrar, mas depois de uma formação em educação financeira, ela começa a ter um olhar diferente para o dinheiro e ela começa a ter uma reserva. Então ela vai evoluindo o seu nível de poupador e daqui a um pouco ela diz, agora eu quero ter uma previdência privada. Legal. O aplicativo não vai responder se é VGBL, PGBL, a tabela progressiva ou regressiva. Aí, para nós, o olho no olho, na forma de consultoria, ainda conta muito. Então, sentar na frente da pessoa e explicar qual a diferença dos dois modelos, qual a diferença das tabelas. Depende muito da idade da pessoa, do quanto ela vai querer reservar, se ela já declara ou não declara imposto de renda, se é simples ou se é completa a declaração. Então, todo esse trabalho, isso é um exemplo, né? Existe para seguro, para consórcio, para tantos produtos que a cooperativa oferece para os sócios. E o mais bacana de tudo é que, sem metas, não existem metas de produtos e serviços dentro da cooperativa. Porque a pessoa está ali para atender suas necessidades com produtos financeiros. E a cooperativa disponibiliza esses produtos para os sócios e cada um vai movimentando de acordo com a sua necessidade, né? Produto certo, na hora certa. Então, conhecer o sócio, o seu momento de vida, quais os canais de comunicação que ele prefere, para nós tem muito sentido quando isso acontece cada vez de forma mais natural e orgânica, né? E como é que vocês veem a evolução desse modelo de cooperativismo? Porque eu sinto que a gente vive aqui na nossa região esse período que tu comentaste, Thiago, das empresas, das indústrias que você deu exemplo aqui de Caxias do Sul, observando, né, a próxima geração, a busca por novos investimentos. Como é que também esse modelo ele se alinha com o tempo, que você já disse, ele se perpetua através da adaptação. Qual que é o momento dele hoje? Eu vou te dar uma resposta bem superficial e vou pedir para a Lu complementar. Porque, que legal. Porque eu acho que tu pode trazer, né, Lu, a visão de quem foi conhecendo o cooperativismo aos poucos e recentemente. Mas hoje se fala muito em sustentabilidade e em ESG. E quando a gente conhece, estuda o cooperativismo, a gente vê que ele é ESG na essência, né? Talvez ele seja a melhor expressão do que a sigla quer dizer, inclusive em governança. E a gente vê muitos cases de empresas que recentemente focaram em demasia no social ou no ambiental e esqueceram da sua governança. E isso também gera impactos negativos. Então, claro. O equilíbrio e o profissionalismo, uma governança capacitada, deixando cada um no seu papel com as suas atribuições bem claras, um social que vai muito além da filantropia, e um ambiental como entendimento de que o mundo é finito, né? Sim. E que a gente precisa trabalhar a forma como utiliza os resíduos, ou os recursos que ele disponibiliza para gerar a menor quantidade de resíduo. Acho que o cooperativismo está muito nesse momento, representa bem, e o nosso desafio é diminuir o desconhecimento. O que tu acha, Lu? Eu acho que antigamente a Sicredi era vista muito como um banco do agro, né? Então, que dava crédito para o agro, para o agricultor se desenvolver. E hoje a gente vê muitos jovens querendo ser associados à Sicredi, preocupados com o seu dinheiro, preocupados com o seu futuro e vendo na cooperativa um modelo diferente, porque aquela instituição financeira tradicional que a gente vê as notícias, que tem juro alto e que teve lucro exorbitante, isso não faz mais sentido para o jovem. Ele quer ver o dinheiro dele investido em coisas que façam a diferença na sociedade. E quando o Thiago diz assim, que não existe cooperativa rica em sociedade pobre, eu vejo isso de forma bem concreta em alguns aspectos que a Sicredi demonstra, né? O primeiro é que, assim, quando eu empresto dinheiro, eu não estou só emprestando dinheiro e deixando o empresário se virar. A Sicredi tem um trabalho de fazer com que ele amadureça a sua empresa, faz parceria com o Sebrae para que ele possa saber o que está fazendo para que dê certo. Existe uma preocupação para que dê certo. Outra coisa, ao contrário das instituições financeiras tradicionais que estão fechando agências, a Sicredi não para de abrir agência. Eu, seguido, tenho release incomodando os jornalistas
mais uma agência, mais uma agência. Então, são espaços que me chamou a atenção numa fala que eu fiz uma entrevista com uma gerente, que ela disse, em nada parece uma agência de banco. Porque tem uma mesa para a gente fazer reunião, um coworking, tem uma área com café e que pode ser usado pela comunidade em geral, não necessariamente pelo associado. Então, existe uma preocupação para que as pessoas façam negócios, conversem, trabalhem e se desenvolvam. E o aspecto principal é o fundo social, que é a destinação de um percentual dos resultados do ano anterior para projetos sociais. Então, existe capacitação para as organizações, para as entidades fazerem a inscrição dos seus projetos, depois esse projeto é avaliado e, por fim, aprovado para receber uma verba de até 12 mil, que faz a diferença de comprar uma porta, de comprar traje para as crianças poderem se apresentar no CTG, até gerar uma compostagem que gera biogás, que também a gente teve esse projeto dentro do Fundo Social. Então, não importa a grandiosidade do projeto, ele está fazendo diferença dentro daquilo que ele se propõe para aquela comunidade, né? E só nesse ano foram 342 projetos contemplados. É muita gente recebendo aí. Repita esse número. 342 projetos. Só esse ano. Isso. Que maravilha, Desde 2015, que é quando existe o Fundo Social, já são mais de 12 milhões que foram devolvidos para a comunidade por meio dos projetos. E é um percentual que o associado escolhe destinar, por meio de votação, para esses projetos sociais. Eu vejo que a missão de vocês e o desafio é comunicar essas ações, porque elas já acontecem, né? E muitas vezes as pessoas, pela questão da correria do dia a dia, eu e a Lu, nós somos da comunicação. É mais fácil porque isso está nas entranhas, né? Mas para as pessoas a gente precisa dizer isso, precisa comunicar. Que por um bom tempo a comunicação sempre resguardou isso. E o teu exemplo da matéria ruim, isso aí vai acontecer, né? O fato jornalístico vai acontecer. Mas isso é fato jornalístico. Isso também é história de um povo. Isso a gente tem que, né, com certeza levar adiante. Parabéns pelas ações, e agora eu quero abrir um capítulo agora dentro da nossa conversa aqui, específico sobre as ações sociais. Como que funciona esse mecanismo, né, de comunicação com a sociedade para que ela também participe desse movimento social do Sicredi? A gente tem várias frentes, vários programas de cunho social e educacional. Da mesma forma que eu falei que a cooperativa ela é uma sociedade de pessoas e não de capital, ela também é uma sociedade sem fins lucrativos. Importante. Com fins econômicos, mas sem fins lucrativos. Porque o lucro não é o fim, não é o objetivo final, o lucro é meio para desenvolver a prosperidade na comunidade, como forma de resultado. Então, anualmente, os sócios movimentam com a cooperativa, esse movimento, ao final de cada exercício, acaba gerando resultado, e esse resultado ele é dos sócios, ele é do cooperado. Então, nós temos várias destinações para essa sobra, né? Uma delas é a correção do capital. Cada sócio da cooperativa, na hora que ele ingressa na cooperativa, ele faz um aporte de capital social. Tem valores de 50, de 100, de 1.000, não importa, cada um de acordo com a sua condição ou um momento de vida pode definir esse valor. E esse valor anualmente é corrigido para que para que lá no futuro ele não tenha virado pó, né? Então, anualmente a gente corrige esse valor. Então, parte do resultado é para corrigir o capital dos sócios. Outra parte importante é a destinação para as reservas, porque as reservas contribuem, além de um seguro, no caso de algum exercício negativo da cooperativa. Em 120 anos a gente nunca teve, né, nenhum exercício negativo e que continue assim, mas se um dia acontecer, existem as reservas. Hoje a cooperativa tem aí perto de 360 milhões em reservas, só a Sicredi Pioneira. Só a Sicredi Pioneira, vale a pena ressaltar isso. Só a Sicredi Pioneira, e essas reservas somadas ao capital social constituem o que nós chamamos de patrimônio líquido. E é baseado no patrimônio líquido, esse valor é a referência para calcular o nosso limite de crédito, o nosso potencial de crédito, as nossas concentrações de crédito, a maior operação de crédito. Nós temos hoje um sistema financeiro regulado pelo Banco Central muito bem estruturado, e o patrimônio é um indicador importante em toda a tua capacidade de emprestar recursos no mercado. E além disso, nós temos o FATES, o Fundo Social e a distribuição entre sócios. O FATES, ele é um fundo também legal,
que existe desde 1971, com a Lei Geral do Cooperativismo, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Ele serve para capacitação dos sócios. E, recentemente, houve uma lei complementar em dezembro de 2022 que permitiu que esses recursos também fossem abertos à comunidade em geral. E o Fundo Social, que foi, então, lançado em 2015 com uma finalidade muito clara. Nós tínhamos até então muitos pedidos de ajuda ou de patrocínios de coisas misturadas. Porque muitas vezes a gente olhava assim para a rúbrica de patrocínio e se tinha um valor e dizia, nossa, a cooperativa está... Será que ela está gastando muito em marketing? Tem que calibrar esse valor? Sabe que as empresas dentro do planejamento financeiro têm um percentual que destinam para marketing. E a gente olhava para marketing, tá alto. E quando ia para o analítico, mas aqui tem R$1.000 para a PAI de tal município para fazer um evento para angariar fundos. Isso é marketing. Aí daqui a um pouco tem um evento da comunidade tal, tem o evento dos autistas, tem o evento da Liga de Combate ao Câncer, tem apoio ao CPM de determinada escola. Só que era 2, 3 escolas em Caxias, 2, 3 escolas em Nova Petrópolis. Era muito, né? E a gente não consegue ajudar todo mundo também. Então, essa era uma questão. E a outra questão é que para fazer ações sociais, as pessoas normalmente, para buscar recursos, elas têm ou a Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, ou a Rouanet, que tem toda a sua burocracia, né? E o nosso entendimento foi o seguinte, vamos organizar um projeto, um programa que atenda às necessidades sociais das nossas comunidades, que gerem impacto social, mas que não tenham a complexidade de uma Rouanet, de uma LIC, e nem também sejam classificadas como marketing, porque não é marketing. Porque elas geram impacto social e transformação social. Então, nasce em 2015 o Fundo Social, com esse objetivo de transformar a educação, cultura e esporte de inclusão de entidades sem fins lucrativos, sócias da cooperativa, com um prazo de inscrição, com critérios de análise. Então, a gente organiza o que também não estava organizado lá dentro do marketing, porque qual era o critério para daqui um pouco dar R$1.000 para a PAI de uma cidade e não dar para outra, ou dar R$2.000 para a PAI da outra cidade. E dentro de uma cooperativa que a gente preza demais pela transparência e pela igualdade no tratamento em todos os sócios, também foi uma forma de organizar isso. Então, a partir de agora, temos um regulamento e naquele ano os sócios abriram mão, né, Lu, de 0,5% do resultado. Olha que interessante. A postura, né? 0,5%. Então, nós pedimos e eles aprovaram o Fundo Social e aprovaram 0,5%. Naquele ano deu R$162 mil. Meu Deus, gente. Olha a diferença mas que já atendeu lá algumas entidades naquele primeiro ano. A gente foi ajustando, foi melhorando o regulamento com o passar do tempo. Quem aprova os projetos são os coordenadores de núcleo de cada cidade, que conhecem as entidades e conhecem as necessidades de cada comunidade. E no ano seguinte foi 1%, foi 1,25%, foi 1,5%, foi 2%, até esse ano que nós chegamos, então, ao valor aprovado em Assembleia desse último ano de R$2.800.000 para projetos educacionais, culturais e de esporte inclusivo nos 21 municípios da Sicredi Pioneira. Ou seja, somando desde 2015 até esse ano, são R$12.600.000 que já impactaram 552 mil pessoas. Isso são só as pessoas impactadas diretamente pelos projetos. Claro que tem pessoas que são de uma determinada entidade, que todos os anos inscreve projeto e é contemplada, então em 7 anos a gente está contando 7 pessoas. Mas é muita gente, né? É bastante. A cada ano a gente mede o número de pessoas impactadas e já são 552 mil pessoas impactadas e mais de 1.800 projetos, se eu não me engano, né, Lu? Então... 1.824 e no total 12,6 milhões, né, desde 2015. Então é um montante muito considerável. E isso que é bacana de saber. O número é fantástico, o resultado é surpreendente até, porque a gente muitas vezes não olha para o lado, não olha essas coisas no dia a dia. Mas o mais interessante é ver o associado agindo. Né? Quando fala, poxa, o pessoal abriu mão de 0,5% e começou a transformar. Criou uma força que começou a mover, que começou a transformar as comunidades, porque já havia aquela carência.
aquela carência estava lá, já, aquela necessidade estava lá. E ela só vai continuar ou vai aumentar, né? E o mais legal de tudo é que antes tu falou de como é que as pessoas participam disso. Quando a gente pega o fundo social ele é o associado movimentando com a cooperativa durante o ano e contribuindo para gerar resultado. Uhum. O colaborador que está atendendo esse associado e que também é sócio da cooperativa. Aí o associado que depois vai para a assembleia e resolve em assembleia aprovar ou não o fundo e qual o valor. E é engraçado. Engraçado não, é maravilhoso, porque todos os anos os sócios têm opções de dizer sou contra o fundo social ou eu sou a favor e eu sou a favor de valor A ou valor B ou valor C. A gente sempre traz alternativas. E em todos os anos sempre foi aprovado o maior valor. Olha que bonito isso. Possibilitado para os sócios. Porque tem muitos sócios que eles pensam assim, eu sou sócio da cooperativa, eu já recebi meus benefícios durante o ano, muitas vezes tendo acesso a taxas ou tarifas já mais competitivas no mercado. O pessoal gosta muito do atendimento dos colaboradores da cooperativa, que é mais próximo, que é mais humano, que é mais... que é coerente, que é correto, sabe? Então, assim, as pessoas têm assim, eu sou super bem atendido, já tenho acesso a ótimos produtos e serviços, com preços mais competitivos, vou receber participação no resultado. Por que não pode ser uma participação menor para ter mais impacto na comunidade? Porque são sócios que já começam a ter essa visão também mais sistêmica. E cooperativa, de cooperativa. O valor aprovado depois, ele passa... para as entidades que são sócias da cooperativa fazer a inscrição, porque não adianta ter o valor disponível e ninguém inscrever projeto. Também, né? Então as entidades cumprem um papel importante, que são sócias da cooperativa e que estão envolvidas com as nossas comunidades. Esse projeto ele é avaliado dentro de um regulamento, ele tem que obedecer determinados requisitos de impacto, de legado, de transparência, de representatividade daquela entidade. E sendo habilitado para uma avaliação final, quem avalia esses projetos e define o valor que cada entidade vai receber são os coordenadores de núcleo que são da comunidade e que são sócios da cooperativa também. Então, assim, o sócio está presente em todos os momentos do fundo social. O que é mais incrível é a gente perceber depois nas visitas que realizamos às entidades, porque todas recebem no mínimo 2 visitas. Bacana. O impacto e a transformação que isso gera, né? Só aqui em Caxias do Sul, a gente tem mais de 50 entidades que esse ano vão receber perto de R$600 mil. Só aqui em Caxias do Sul. E são entidades de todos os segmentos sociais que a gente possa imaginar. De todos. Inclusive fazendo trabalhos com hip hop, fazendo trabalhos com crianças autistas, fazendo trabalho com atletas cadeirantes, por exemplo, ou com alguma deficiência física, mas que querem continuar fazendo parte da sociedade e que devem continuar fazendo parte da sociedade, né? Então, quando a gente tem acesso a essas entidades, mexe demais com a gente. Eu lembro de uma sócia da cooperativa uma vez em Novo Hamburgo que participou de uma assembleia. E depois da assembleia ela chegou em mim e disse assim, presidente, eu enquanto indivíduo me cobro que eu deveria fazer muito mais pela sociedade e eu não dou a devida atenção, eu não me disponho na medida que eu deveria estar ajudando a sociedade. Mas vendo tudo que a cooperativa faz e sabendo que eu sou sócia da cooperativa e que a minha movimentação também contribui para isso, eu me sinto mais aliviada, eu me sinto parte disso. Então o Fundo Social é algo que ele realmente, para nós, né, Lu, tangibiliza o que é construir comunidades melhores. Não, eu recebi uma aula hoje aqui, eu tô maravilhado. Confesso que sabia de forma muito superficial. É óbvio que a gente acompanha o Sicredi, né? Enquanto repórter, quantas vezes eu fiz reportagens sobre Sicredi Pioneiro RS? Muitas. Mas a gente fica impactado com esse background das pessoas. A gente falava antes de entrar no ar, poxa, eu preciso conectar através do exemplo de vocês aqui hoje com as pessoas, porque quem forma a cooperativa são as pessoas. A cooperativa só existe porque tem pessoas lá. Então, eu fico muito feliz
Felizmente o nosso podcast está chegando ao fim aqui, mas com certeza vocês serão convidados por uma próxima rodada. Vamos trazer outros assuntos também ligados aí a Sicredi nessa área do social que é tão importante e também em outras áreas culturais e enfim, que a gente sabe que a Sicredi está ligada de forma enraizada e ficou o entendimento por que ela é assim. Porque as pessoas estão dentro, as pessoas fazem parte. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Lu, muito obrigado por trazer o Thiago aqui. Thiago, pela aula que foi fantástica, né? A gente que agradece a oportunidade. Lu, obrigado pela companhia. E eu fico feliz também com o teu nível de conhecimento cada vez maior do cooperativismo. É isso que a gente briga, né? E vocês estão proporcionando essa oportunidade de que as pessoas que terão acesso a esse programa vão certamente... Quando terminarem de acompanhar esse programa, vão pensar assim, olha, eu não tinha essa visão do cooperativismo e serão pessoas mais capacitadas para defender o cooperativismo que a gente realmente acredita. Muito obrigado. Eu agradeço e convido também as pessoas a acessarem Fundo Social da Sicredi Pioneiro. É só pesquisar por esse termo e vão achar uma revista com os projetos de 2022. A de 2023 vai começar agora, né, a ser executado. Mas olhem a de 2022, vocês vão ficar encantados com as fotos, com os registros de tudo que foi feito já no ano passado. E onde que a gente acha? sicredipioneira.com.br/Fundo Social. Muito bem, muito obrigado então. E a gente vai encerrando o nosso Soul Social de hoje, que aula, né, gente? Cooperativismo, Sicredi, coisas muito boas que estão ligadas aí ao nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não consegue assimilar porque a gente está na correria, mas quem parou com certeza para curtir um pouquinho do nosso bate-papo aqui vai sair melhor, como o Thiago falou. Muito obrigado pela sua audiência, a gente volta com certeza na sequência com mais histórias da nossa Serra Gaúcha. Um abraço e até mais. Sorria, você está na XPlay TV.